Então, primeiramente, bom dia, pessoal. Marcelo Walter, eu sou Head do time Ágil aqui da Objective, e o que eu vou falar aqui nesses minutos aqui é um tema um pouco mais controverso, né? Falar um pouco de arquitetura ágil, né? Ou melhor, agilidade e arquitetura. E o subtítulo dessa palestra é Vamos resolver esse elefante na sala, né? Porque é um assunto que as pessoas às vezes fazem de conta que não vê, as pessoas de vez em quando meio que passam por cima, mas o elefante tá aí, ele incomoda, ele atrapalha e assim, tem que falar sobre ele, tem que tirar esse elefante da sala, tem que resolver esse negócio, certo? Vou falar então rapidamente na agenda, o conflito, o fato, a causa e a solução. A solução que a gente enxerga, que a gente já tem visto que tem dado certo quando a gente tenta falar um pouco sobre juntar esses dois mundos de agilidade e arquitetura. E aí o conflito? O conflito, eu vou contar uma historinha bem rapidamente sobre onde eu mais percebi esse conflito. Em 2017, acho que foi 2018, eu e o Juliano, o Juliano Ribeiro, que estava trabalhando comigo na Objective, nós fomos convidados para apresentar uma palestra num evento lá nos Estados Unidos, em San Diego. É o Saturn 2018, sei lá. E este evento é um evento de arquitetura. É um dos maiores eventos de arquitetura mundial. E eu e o Juliano fomos convidados para dar uma palestra sobre agilidade. E galera, a gente foi meio que hostilizado no evento, assim. O pessoal via a gente de olho torto, assim, cara, o que esses caras estão fazendo aqui no meio? No início, então, foi realmente meio até constrangedor, assim. Mas aí, com o tempo, a gente foi conversando com o pessoal e aí melhorou bastante a relação, eles viram a nossa palestra, curtiram bastante. Mas assim, foi um momento onde a gente percebeu como ainda é forte esse conflito entre agilidade e arquitetura. Parece que a agilidade veio para derrubar a arquitetura, assim, parece as pessoas ainda enxergam dessa maneira. E por que isso acontece? Porque na realidade a arquitetura ela tem características que são, parece que antagônicas à agilidade. Se a gente olhar diretamente características de arquitetura de software, você vai ver que geralmente você tem alta definição, você tem regras, você tem planejamento de arquitetura, você tem fases de planejamento de arquitetura no início do projeto, que é alto planejamento. É bem comum ter o BDUF, né, o Big Design Up to Front, é você fazer um design de arquitetura, de classe, de módulos, etc., antes de você começar a realmente desenvolver. É muito comum ter especialistas, cara, tem um arquiteto, ele é o cara que conhece tudo, é o cara que sabe mexer, é o cara que define isso daí. Geralmente é centralizado essas decisões, a arquitetura ela fica para algumas pessoas definirem, e uma característica ela geralmente é imutável, é muito difícil ter mudança de arquitetura ao longo do projeto. De outro lado, você tem agilidade. Agilidade, ao invés de alta definição, você tem direcionamento. Ao invés de ter várias regras, você tem poucas restrições. Replanejamento, o design é emergente, você tem multidisciplinaridade ao invés de especialistas, você procura distribuir as decisões, autonomia, e aí isso fica sendo bem desconexo, certo? É o elefante aí no meio, assim, desses dois mundos. Como é que a gente faz para juntar essas duas coisas? E aí a gente vai tentar ir para os fatos, ok? A gente sabe que existe esse conflito, e aí a gente vai para os fatos. O que a gente tem de fato? A gente tem uma situação que é desagradável para a agilidade. Por quê? No evento do XP Conf 2019,
em Montreal, teve um grupo de pesquisadores que fez uma pesquisa sobre os 20 anos de agilidade. Eles fizeram pesquisas com milhares de empresas usando agilidade, e aí quem apresentou isso aí foi o Ivan Petit, e eles fizeram essa demonstração no início do evento. E uma das perguntas eram quais eram as desvantagens da agilidade. O que a agilidade piorou na sua empresa? E aí essas foram as respostas. Comprometimento, débito, dívida técnica, não é débito, né? Dívida técnica, baixa documentação, refactoring, arquitetura. Galera, desses 6 itens, 5 desses itens têm a ver com qualidade, 5 desses itens têm a ver com arquitetura. E aí, esse é um fato. A agilidade realmente, em geral, não tem melhorado a qualidade dos sistemas. Em geral, tem piorado. Quando eu vi essa pesquisa, assim, eu fiquei de verdade estarrecido, porque eu venho lá do Extreme Programming, em 2000, a gente conheceu em 2000, 2001, teve um evento, a gente fez, a Objective, ela trabalha com isso há bastante tempo, e para a gente qualidade sempre foi a base, né? TDD, testes automatizados e automações e qualidades em primeiro lugar. E a gente vê que na realidade o que tem em média no mundo é que a agilidade tem piorado a qualidade. E aí a gente fala, cara, então significa que os arquitetos estão certos, né? A agilidade está vindo para derrubar a agilidade. Vamos tentar explorar um pouquinho mais e falar um pouco então das causas. Por que aconteceu isso? Qual que é realmente o problema? O primeiro grande problema é o, o que está representado aqui, The Big Ball of Mud, a grande bola de lama. Esse é um artigo do Joseph Yoder, e ele também ele tem dado consultorias em grandes empresas no mundo inteiro, e o que ele tem visto é um padrão, um pattern, de que todos os sistemas de softwares, naturalmente, à medida que eles vão crescendo, eles vão se tornando uma grande bola de lama. Eles vão ficando cada vez mais complexos, cada vez piores, cada vez com mais difícil de mexer, ninguém entende mais nada e é um caos, é uma sujeira. Ele escreveu esse artigo justamente para mostrar que é quase que natural isso, é um padrão que isso acontece. Então, se você não cuidar realmente da arquitetura, esse é o caminho natural de todo o sistema de software, certo? Então, essa é a primeira razão pelo qual a gente fala que a qualidade tem piorado em projetos ágeis. A segunda razão é que a agilidade, ela prega a arquitetura incremental. Ou seja, você vai melhorando a sua arquitetura de acordo com o seu desenvolvimento do sistema, certo? Então você vai atuando na arquitetura, ela é emergente. O que os desenvolvedores aí têm, desenvolvedores, líderes, gestores e assim os times ágeis têm trabalhado? Quando eles veem arquitetura incremental para eles, o que na cabeça deles eles estão entendendo? É a política Nike, né? É o jeito Nike de ser. Just do it. Faça, simplesmente faça. Vai lá e faz. Não quero nem, não vou planejar nada. Vou simplesmente resolver um problema atual. Muita gente também conhece isso por Extreme Go Horse, certo, né? É, é simplesmente não planejar. Absolutamente nada. É não cuidar de nada. É simplesmente apagar incêndios, certo? E aí isso não é sustentável. Isso não esse modelo não é arquitetura incremental, certo? Infelizmente é o que as pessoas usam, mas não é isso que a agilidade estava querendo buscar. E aí, o que acontece? Vamos tentar mostrar aqui um pouquinho sobre o que é arquitetura incremental, então, na cabeça da maioria das empresas. Eu começo lá com um postezinho passando
a minha energia lá, meus cabos de telefone, etc., tudo bonitinho, tudo arrumadinho, certo? Passa alguns dias, algumas semanas, eu vou pegando, cara, tem que conectar com a tal classe, tem que conectar com tal módulo, tem que conversar com não sei o quê, eu vou fazendo uns puxadinhos aqui, um puxadinho lá, puxo um cabo para cá, um cabo para lá, uma dependênciazinha aqui, e vamos trabalhando, né? Vamos acertando. Chega um momento que as coisas começam a dar zica, né? Começa a dar bug, começa a dar incêndio, né? Porque os cabos já, um atrapalha o outro e tem desconexão, então uma dependência atrapalha a outra e você tem bug em produção que você queria fazer uma coisa, aconteceu outra, e aí a coisa vai ficando cada vez pior, cada vez mais conectada, mais complicada, etc. Chega um momento que só os super-heróis conseguem é, entender alguma coisa lá no meio daquele calhamaço de conexões, né? Calhamaço de dependências e, e completamente imprevisível, né? Do que vai acontecer se você mexer em algum cabo, em alguma dependência, em alguma coisa. E chega a ter coisas desse tipo assim, né? Isso aqui é uma foto real, é, é, e você vê isso em sistemas de softwares, né? Você vê isso, esse calhamaço de coisa que ninguém tem a menor ideia de para que serve qualquer uma daqueles cabos, aquelas conexões, daquele montoeira de caos mesmo, né? Essa é a arquitetura incremental que as pessoas geralmente acabam tendo nos seus sistemas. Dá para resolver isso? Dá para resolver. Existe uma solução. Existem coisas que a gente já viu funcionar e realmente é, é, fazem a arquitetura trabalhar com agilidade de forma parceira, de forma construtiva. E aí, para isso, eu vou explicar um pouquinho, bem rapidamente, aí o que eu chamo de approach evolutivo. Como é que você realmente consegue melhorar alguma coisa? Como é que você passa de um nível para um outro nível de maturidade? Existem, que eu considero, três características necessárias para que isso aconteça. A primeira, você precisa ter necessidade. Você precisa sentir uma dor para conseguir melhorar. Ou seja, você precisa que isso seja visível, né? Essa dor ela tem que ser latente para que você realmente mude o patamar. Ok, essa dor está latente. Eu preciso ter capacidade de mudar. Eu preciso ter o recurso, eu preciso ter tempo, eu preciso ter as pessoas com capacidade e preciso ter tempo para mudar, certo? Tenho a dor, preciso de um tempo para tratar essa dor, certo? E a terceira, cara, eu tenho que ter um baixo risco. Com certeza, né? Estou com uma dor. Eu tenho um remédio. E o remédio fala, você pode morrer se você aplicar isso. Não vou tomar o remédio, né? Eu vou tomar um remédio só se eu tiver um risco baixíssimo de alguma consequência inesperada. Então, é necessidade, capacidade e baixo risco. Essas são as três características. Ou melhor, percepção da dor, conhecimento e tempo para mudar e segurança para mudar. São outras formas de falar as mesmas coisas. E aí vamos tentar falar um pouquinho então sobre a arquitetura incremental, olhando sobre esses três aspectos. Percepção da dor. Como é que eu faço para sentir a percepção da dor da arquitetura? Primeira coisa que você pode fazer é simplesmente deixa rolar e você vai explodir em algum momento. O seu sistema vai simplesmente é, ter um bug que acaba com o seu sistema. É, parece meio trágico, mas a gente já viu casos de empresas que perderam. Esse dia a gente viu um caso lá de uma vendor capital que perdeu 400 milhões de dólares por conta de um bug. Era um bug de arquitetura, era um bug que passou, os caras não preveram uma coisa e tiveram um prejuízo gigantesco por conta disso. Então, perceber a dor é você esperar a coisa explodir? É uma das formas, mas obviamente não pode ser a melhor forma. Eu tenho que conseguir me antever a essa explosão, a esse impacto, certo? Eu preciso, na realidade, conseguir enxergar isso no meu sistema. Porque quando você enxerga isso, você sabe que a coisa está errada, você sabe que vai dar zica aqui, certo? Se você ver esse poste na rua, você fala, cara,
vai pegar fogo aquele negócio. As pessoas veem isso, elas percebem essa dor. Como é que eu faço para fazer isso dentro do meu sistema? Existem algumas formas. Uma das formas, por exemplo, é usar o Bike. É uma aplicaçãozinha que foi feita pelo Klaus e pelo Kent Beck, né? Eles juntos eles fizeram uma aplicação em Java para você ver as dependências das classes, as dependências dos módulos dos sistemas. E você consegue enxergar esses fios entre os seus módulos do sistema. Você consegue enxergar o quanto uma coisa depende da outra e enxergar realmente se isso está bom ou está ruim. A gente rodou o bike em alguns sistemas e a gente viu isso aqui. Galera, dá uma olhada nisso aqui. A gente chegou a ver isso aqui dentro de um sistema, certo? Cara, é a foto que está ali do lado. É a dor. É mostrar realmente como isso aqui não está certo. Vai dar incêndio, vai dar problema. Outra forma de fazer. Tem um outro software aqui, embaixo tá o link aqui, que o cara usa uma nova, acho que foi acho que chamado JDependence, alguma coisa assim, que é um plugin, uma biblioteca que o Java lançou, que é para ver exatamente essas dependências. Isso que vocês estão vendo aqui na tela é a biblioteca do JUnity, que é que é o framework de testes lá para Java. Vocês estão vendo que não é uma das melhores arquiteturas, né? Ele está com bastante dependências, certo? E isso pode, sim, provocar problemas no próprio sistema de testes se você está usando o JUnity, certo? Então, perceber a dor, dar visibilidade é bastante importante. Essa é uma forma de você conseguir enxergar enquanto você está desenvolvendo o seu software. Se você vai fazer o commit, você pode usar, por exemplo, o Sonar Cube e conseguir ver isso através de gráficos e números. Estou dando percepção da dor, falando quantos cold smells tem no seu sistema, quantos bugs, quantas vulnerabilidades. É uma forma de você também perceber a dor no momento de fechar o build, por exemplo, do seu software. Certo? Ah, mas aqui eu já estou, antes eu estava no desenvolvimento, aqui eu já estou no build, mas tem jeito de eu ver antes de começar o desenvolvimento? Uma forma de você conseguir fazer isso é você ver a dependência, por exemplo, no seu issue tracker, a dependência entre as tarefas, a dependência entre as suas tarefas de desenvolvimento. E esse aqui é um exemplo, o Spider View, que funciona em cima do Jira, um plugin. Existem outros sistemas parecidos com esses, mas que é justamente para você ver as dependências entre as tarefas. Quando você tem bastante dependências entre as tarefas, muito provavelmente você vai ter dependência depois de arquitetura, certo? É bem comum isso acontecer, né? Então, ter a percepção da dor é o primeiro passo. Então, você melhorar a visibilidade da sua arquitetura é o primeiro passo para você começar realmente a mudar para melhor. O segundo passo era a capacidade, o tempo para mudar. Aí, o que você pode fazer? Ah, beleza, então eu preciso de tempo, eu vou colocar uma fase de planejamento no início no meu processo para planejar a arquitetura. Ah, mas, cara, agilidade não fala isso. Agilidade não é ter uma grande fase de planejamento no início, etc. Você fica melhorando constantemente. Então, essa fase de planejamento está fora de questão. Sim, está fora de questão. Você não precisa. A ideia não é você voltar a ter toda aquela definição engessada no início. Mas isso, ok, então e agora? Como é que a gente faz? PDCA, Plan, Do, Check, Act. Ah, mas isso todo mundo sabe, mas aí vira Go Horse. Não. Como é que você faz para o PDCA não virar Go Horse? Tem um gráficozinho aqui que mostra mais ou menos quanto que é a produtividade que você tem no seu processo, no seu projeto e ao longo do tempo. A produtividade, geralmente, em times ágeis, ela vai caindo com o tempo, porque a coisa vai ficando mais complexa, você está trabalhando com Go Horse e aí cada vez fica mais trabalhoso de fazer. E tempos em tempos, o que as pessoas fazem?
param, galera, a gente tem que arrumar esse pedaço aqui que está muito zoado, a gente tem que colocar uma nova forma de fazer isso aqui, vai ter que trocar o banco de dados, vai ter que trocar o framework tal, etc. E aí você tem uma perda de produtividade para você fazer essa parada, para depois você recuperar novamente aquela produtividade. Como é que a gente faz para que isso não tenha essa perda e você tenha essa produtividade constantemente mais alta? É você colocar constantemente um tempo para você melhorar. Como é que faz isso? Previamente você já define. Pessoal, vocês vão ter X tempo para melhorar o sistema toda semana, todos os dias. Não é esperar a coisa acontecer, é fazer isso previamente. Quanto tempo? A gente recomenda pelo menos 20% por semana. 20% por semana pré-alocado. Ou é um dia, ou é 2 horas por dia, mas todo mundo trabalhar somente em qualidade, somente em melhoria, não em entrega efetivamente. É o que a gente chama de qualitividade. Qualitividade é uma palavra que realmente não existe, mas ela significa o tempo investido em qualidade para você melhorar a produtividade. Então, ter tempo, capacidade, é você previamente no seu sistema pré-alocar esse tempo, certo? É dar essa capacidade para que o time todo possa trabalhar efetivamente em qualidade pré-acordada, certo? Então, conhecimento e tempo para mudar é você ter tempo de qualidade, é você reservar tempo de todo mundo do seu time, 20% no mínimo, para trabalhar com qualidade, para que essa qualidade melhore a produtividade no resto do seu tempo. E no final, terceiro ponto, segurança para mudar. Segurança para mudar é você ter baixo risco. Como é que você garante isso? Uma das formas é você pegar e colocar um cofre, né, onde só pode mexer na arquitetura quem tem a senha daquilo lá, quem tem tal determinado usuário, mas daí, novamente, eu estou indo para os especialistas, não estou indo para a multidisciplinaridade e eu estou voltando ao approach antigo de arquitetura. Tem outras formas de você conseguir ter segurança? Tem. Você precisa ganhar confiabilidade em todo o seu sistema. Trazendo confiabilidade, você consegue criar, colaborar, respeitar, etc., e promover autonomia. Qual que é a melhor forma de você conseguir ganhar segurança no seu sistema para você conseguir fazer as mudanças sem que as coisas quebram? Teste automatizado. Teste automatizado em todo o seu processo. Teste automatizado no planejamento, na branch, no code, no merge, no build, na release, no deploy, na operação, na monitoração. É teste automatizado inteiro no seu sistema. Cobrir de teste automatizado vai te trazer a segurança de você conseguir mexer sem ter medo de quebrar as coisas, certo? É altamente uma prática de DevOps, mas é uma prática de gestão de risco do seu software. Quanto de teste? A gente fala assim, eu gosto de usar a, a pirâmide de testes, mas assim, teste unitário é a base, eu coloquei aqui 50%, 40% é teste de integração, teste de API, teste de componente, ou seja, é alto esse daqui. Teste end-to-end está aqui, e 10% somente de teste de tela. Ah, eu tenho testes feitos no Selenium. Selenium é teste de tela. Teste de tela deve representar no máximo 10% da sua bateria de testes, certo? E isso, para você ter um sistema seguro, eu falo o seguinte, cara, tem que ter no mínimo 1000 cenários de testes. Depois do 1001, você começa a ter um pouco de segurança. Ele tem que rodar mais de 10 vezes por dia. Todo o seu cenário tem que rodar mais de 10 vezes por dia. E cada um dessas rodagens tem que demorar em menos de 1 hora. Dá para fazer isso? Dá. Qualquer sistema, praticamente qualquer sistema. Existem muitas formas da gente fazer isso. A gente tem ajudado muitas empresas a fazerem isso, a implantar uma cultura de continuous testing. E isso te traz segurança. Ou seja, aplicar continuous testing é a forma de gerir os riscos, é a forma de tirar o risco da mudança que eu quero fazer. Em resumo, os 3 pilares para trabalhar com arquitetura ágil: visualização, qualitatividade, continuous testing. Aqui tem alguns links, né, do SonarQube, Bike. O Jorge
o Gorse, né, GSource, o pessoal chama, é bem legal. Ele mostra um pouco de como que a arquitetura evoluiu em alguns sistemas, né? E qualitatividade, o Pedro, que é o nosso mestre de cerimônias aqui, fez uma apresentação, acho que na segunda, sobre qualitatividade. Ele gravou e a gente vai publicar depois, mas tem outras empresas que falam sobre isso. A 3M tem um programa forte de qualitatividade, o Google tem um programa forte de qualitatividade, e aqui tem alguns links. E sobre Continuous Testing, a própria Objective tem algumas coisas a oferecer e compartilhar, tem bastante conteúdo lá, e a gente vai lançar está saindo do forno aí um conteúdo bem sobre automação de testes de forma aprofundada. A gente está conversando com caras bem especialistas, o Klaus, que é um dos sócios da Objective, é um dos hosts, e o Alex Freire, que é o diretor de engenharia do Nubank, estão à frente dessa série, e a gente deve lançar nos dois canais aí da Objective e do Nubank nos próximos dias aí, e é um bom material para vocês consumirem para saber como realmente fazer continuous testing em todo o seu sistema. Aqui tem um videozinho do Gorse, eu vou deixar ele rapidinho para vocês, velocidade 2 aqui para vocês verem, mas ele mostra como é que o sistema ele cresce com as dependências entre os módulos. Aqui ele está fazendo do Moodle, por exemplo. Cada árvore dessa é um novo módulo que ele está colocando. O próprio Git, olha como é que ele é centralizado, a gestão do Git, a arquitetura do Git. São poucos módulos que tem bastante coisa. O Drupal já é bem mais descentralizado. E aí você consegue ver um pouco da arquitetura desses sistemas. Isso aqui é free, essa ferramenta. Você simplesmente pega o seu código e você pede para gerar o vídeo, e ele gera tudo isso para você, e você consegue ver a ferramenta. Bem parecido com o Bike, mas um módulo mais mais complexo, né, de olhar o todo e não somente as classes.